Senhor presidente, vereador Carlão do Gás, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, aqueles que acompanham pelos veículos de comunicação. Preliminarmente, eu gostaria de registrar um agradecimento ao vereador Moisés Rossi e ao vereador Paulo Eduardo, que registraram a sua opinião sobre o nosso trabalho, sobre a nossa história, sobre a nossa militância. Eu também gostaria de registrar. Eu tenho muito apreço e respeito por milhares de filiados do PT. Sou um crítico histórico do Partido dos Trabalhadores. E acredito que a política que o PT escolheu para governar e os parceiros que ele escolheu para fazer as suas alianças é que levaram a um processo de degeneração das suas direções. Mas nas fileiras do Partido dos Trabalhos existem homens e mulheres, lutadores, honestos, comprometidos e sonhadores. E registro também que o governo é um governo de coalizão. É um governo que tem o PT, que teve o PSB, que teve o PDT, que teve o PMDB, meio escondido teve o Pena do PV. Um governo de coalizão tem nome. O PT é minoritário no governo, mas tem as suas responsabilidades porque a presidenta é do partido. Gostaria que a TV Câmara colocasse uma foto no ar e eu vou cobrir a minha fala com essa foto. Eu chamo atenção para essa foto porque eu convivo há muitos anos com manifestações, com debates. Tive várias vezes na rua, muitas vezes agredido, violentado. Essa foto expressa bem um sentimento que ainda permeia uma grande parcela da população desse país. Onde está escrito na foto: por que não mataram todos em 1964? Eu gostaria de dizer que só defende ditadura quem não conhece, não passou por isso. Todas as manifestações são legítimas, apesar de não concordar com o conteúdo da maioria delas, porque o combate à corrupção não pode ser seletivo. Eu gostaria de dizer que no dia 10 de agosto se comemorou 41 anos da morte do Frei Tito. O Frei Tito foi preso em 1969, foi torturado duramente na UBAN e depois foi para o presídio Tiradentes. E foi recepcionado com a seguinte frase no presídio Tiradentes pelo seu torturador: que ele estava chegando nos portais do inferno. Frei Tito não suportou a tortura. Foi para a França e, infelizmente, a vida dele foi de tortura. Ele foi torturado a vida toda, o que levou o Frei Tito, muito jovem, a se suicidar. Foi preso em 69. No dia 25 de março de 1983, o corpo do Frei Tito chegou ao Brasil. Passou por São Paulo, onde foi realizada uma missa pelo Dom Paulo Evaristo Arnes, que naquele momento também registrou a posição de uma parcela mais avançada da igreja e do clero no combate à tortura. Gostaria de dizer que uma foto dessa, ainda mais pela minha história, eu não poderia ficar em silêncio, não poderia me calar, por razões muito simples. Uma foto dessa ofende a memória de Mara Lúcia Petit, dos irmãos Petit. Mara Lúcia
que viveu aqui em Bauru, duramente torturada e assassinada, estuprada, violentada. Não poderia me silenciar num fato desse, porque senti isso na pele, porque eu sou filho de ferroviário, de uma categoria que combateu duramente esse processo ditatorial. Não poderia silenciar, porque centenas de pessoas aqui em Bauru foram violentadas nesse processo de ditadura. E, infelizmente, essas senhoras, assim como tantos outros que manifestaram esse sentimento odioso, esse sentimento abjeto, não levaram em consideração que o fazem porque muitos lutaram bravamente para que nós tivéssemos uma democracia nesse país. Vamos falar de corrupção. Os primeiros que combatem a corrupção são os trabalhadores. Porque nós sabemos que, historicamente, a corrupção retira milhões e milhões de reais que poderiam ser investidos para melhorar a qualidade de vida da população. Mas a corrupção não pode ser seletiva. Vamos olhar o caso de Bauru. Dialogando com o vereador Paulo Eduardo. Quantos milhões foram retirados da associação hospitalar que levou milhares de pessoas à morte? Aonde está o Saab e a sua quadrilha que patrocinaram isso? Nós vamos falar em corrupção, vamos discutir Bauru. Aonde estão os milhões de reais, em torno de 250 milhões, que poderiam estar sendo investidos, inclusive vereador Natalino, para que tivesse recursos para melhorar a qualidade de vida da população do Jardim Europa, e que o executivo aqui em Bauru tangenciou para não cobrar dos grandes investidores como contrapartida de investimentos. Isso é corrupção. Se a gente for falar em corrupção, nós temos que começar a discutir também a partir das nossas ações nessa casa. Nós tentamos investigar o caso do Chorume e da Endurbe. Tentamos fazer uma SEI para demonstrar que a tabela que a Endurbe usa, do GEIPOT, para apurar os custos dos transportes, é uma tabela fraudulenta, que enseja a corrupção. Nós apresentamos aqui um relatório para se abrir uma SEI para se investigar as facilidades que foram dadas para o empreendedor construir na Getúlio Vargas, na Comendador, mais uma vez enterrada nessa casa, que tem como especialidade fazer velório de SEI, e que foi a base para que o Ministério Público entrasse com ação na Justiça. Nós podemos falar de muitos casos. Podemos falar, por exemplo, da corrupção instalada no governo do Estado, mas nem por isso vou apontar o dedo para os companheiros, os vereadores que são do PSDB. São milhões retirados da educação, são milhões de vagas no ensino médio fechadas em todas as cidades, são milhões que sumiram no trem-salão, são milhões que estão sumindo na Sabesp. Então, o combate à corrupção não pode ser seletivo. Para concluir, senhor presidente, eu gostaria de convidar todos os trabalhadores e trabalhadoras para participar dos atos do dia 20. Contra o ajuste fiscal, em favor da reforma agrária, pela estabilidade no emprego, por investimentos maciços em educação, pelo fim da corrupção, contra o PPE, o Programa de Proteção aos Empresários Não ao Emprego, contra o fim das 27 medidas de ajuste propostas pelo Senado e exigir do governo Dilma
que rompa com a burguesia. Porque o que está em disputa nesse processo são interesses de classes, para concluir, senhor presidente, rigorosamente diferentes. Então, se a classe trabalhadora quer um país novo, que ganhe as ruas no dia 20, pressione o governo para fazer as mudanças em favor daquilo que é o seu direito. Muito obrigado.